Oi, tudo bem? Aqui Bispa Fê e começa agora a melhor notícia. E hoje nós vamos falar sobre o padrão de qualidade Esther. Já ouviu falar sobre ela? Já ouviu falar sobre a história de Esther? Ela tem muito a nos ensinar. Esther era uma jovem judia de origem humilde, uma órfã, escrava, criada pelo primo dela, Mordecai, e a vida dela parecia quase que uma existência invisível, até que o destino a colocou num cenário surpreendente, no palácio do rei da Pérsia. E você deve estar se perguntando, como ela chegou lá? Antes da gente continuar, eu quero que você faça parte da nossa comunidade de fé, se inscrevendo agora no nosso canal Fernanda Hernandes no YouTube, deixando o seu like, ativando as notificações e compartilhando esse vídeo com alguém. Antes de Esther se tornar rainha, havia uma rainha no lugar dela que era Vasti. Essa rainha, Vasti, ela era esposa de um rei, que ele era rei de todo o Império Persa. Ele era tipo assim, o Trump dos tempos antigos, o reino mais poderoso, o reino mais próspero, era o rei Assuero. E Vasti, ela acabou numa grande festa em que o rei estava comemorando, fazendo, sabe esses desfiles que acontecem hoje em dia? Ele estava mostrando todas as riquezas, as conquistas dele e por fim, nessa grande comemoração, ele fala, me traga a rainha Vasti. E ela, numa forma impulsiva, desobediente, ela simplesmente se negou a comparecer ao banquete real. A atitude dela trouxe consequências muito sérias para ela e para o reinado, mostrando claramente para nós o primeiro segredo dessa história, que decisões precipitadas podem custar posições importantes que Deus te colocou. Cuidado com as decisões precipitadas. E foi nesse contexto que aconteceu então, o rei, chateadíssimo, se junta com todos aqueles outros reis que faziam parte do reinado persa e tomam uma decisão. Olha, já que ela não quer se apresentar como a rainha, vamos então fazer um concurso para que então nós possamos eleger uma outra rainha no lugar de Vasti. E aí então que no reino foram selecionadas de todas as províncias as virgens mais lindas para participarem desse concurso. E Mordecai, que ficava na porta do palácio, ele pegou Esther, que era aquela escrava, não era princesa, não tinha linhagem real, mas ele acreditou no futuro de Esther como aquele que era cuidador e autoridade sobre a vida dela. E com graça e sabedoria, ele falou, Esther, vá, porque eu creio que você pode ser a rainha desse reino. Ela por um ano se banhou em óleos essenciais, se preparou e quando chegou o dia de se apresentar ao rei, o rei encontrou graça na vida de Esther. E aí então a escolhe como a nova rainha de todo o seu império. Isso não era fruto do acaso, isso não era fruto de sorte, ali estava o propósito de Deus se manifestando. Deus estava preparando Esther para impedir que o povo todo fosse exterminado e perseguido por causa de um decreto injusto, de um perseguidor obstinado, odioso, que era Amã.
e que ele tinha uma influência enorme em todo o reinado. Tudo que ele falava, mesmo o rei sendo rei, Amã falava, o rei acompanhava. Então, nós vamos hoje conhecer as características do padrão Esther que você pode aplicar na sua vida. Por quê? Você depois pode ler a história toda. Amã arma uma forca para matar e enforcar Mordecai, mas no fim, quem é enforcado nessa forca é Amã. Então a forca nunca é para o servo de Deus. E isso só aconteceu por causa da interferência obediente, intercessória de Esther. E o primeiro segredo de Esther é esse: obediência e humildade. Provérbios diz: onde não há conselho, se frustram os projetos, mas com muitos conselheiros eles se estabelecem. Esther, ela tinha um mentor, uma autoridade espiritual, que era Mordecai, que era o tio dela, primo dela, e ele a orientava. E ele deu muitas orientações importantes. Primeiro, não declare a ninguém a sua origem, fique quieta. Depois, no momento dela ir diante do rei, correndo o risco de morte, Mordecai fala: Esther, será que não foi para essa ocasião que Deus te colocou aí? Saiba que se você não se levantar, não só você vai morrer, mas Deus vai colocar alguém no teu lugar. Ali ele estava orientando ela o que fazer. E ela então, quando ouve a voz de Mordecai, chega a ela o recado, ela de maneira obediente e humilde, vai diante do trono real, e o rei tinha um cetro, e se a pessoa entrasse no pátio do palácio sem ser convidada, e o rei não estendesse o cetro, morria. E ela vai sem ser chamada e entra no pátio do rei. E o rei então estende o cetro a ela, mas ela já vai determinada, porque ela fala: se perecer, se morrer, morri, mas eu vou fazer aquilo que eu devo fazer. Isso é tão importante, fazer o que precisa ser feito, não aquilo que você está com vontade ou com medo de fazer. O segundo segredo de Esther é que ela tinha uma fé inabalável. Ela tinha alianças espirituais. É tão interessante que o livro de Esther não é citado a palavra Deus por nenhuma vez, mas Deus está presente o tempo todo, manifestado através daqueles que se colocam para fazer a vontade de Deus. Em nome de Jesus, que você possa se colocar a fazer a vontade de Deus na tua vida. Então Esther fala, antes de ir ao palácio do rei: eu vou fazer um jejum. E eu tenho vídeos explicando sobre o jejum e a oração, as armas espirituais, aqui no YouTube, você pode pesquisar. E ela fala: fale para que todos jejuem por 3 dias, porque eu vou lá, mas eu não vou só na força da carne, eu vou debaixo de atos proféticos. E o jejum, eu agora estou em jejum de novo, e eu pratico jejum praticamente todos os meses do meu ano. E ali debaixo do poder do jejum, ela move o mundo espiritual. Então, um dos segredos de Esther é, depois da obediência, mover o mundo espiritual através das armas espirituais que não são humanas. O terceiro segredo de Esther é aquilo que Jesus nos ensinou, gente. A gente precisa se lembrar todos os dias disso. Numa sociedade cada vez mais dividida, é só o amor que nos une. Ame ao próximo como a si mesmo. Por que Esther correu o risco de morte? Porque ela sentiu o sofrimento do povo. Não era só uma notícia,
era uma responsabilidade pessoal. Ela tinha consciência. Essa consciência é importantíssima. Ser líder é servir. E ela entendeu que ela estava ali para servir, para ajudar. E não apenas pelo poder vazio. Esther também nos ensina que nós devemos ser estratégicos naquilo que Deus nos confiou. Esther foi muito sábia, porque ela precisava revelar para o rei quem era Amã, mas ela não podia ser precipitada em nada. Então, ela não chegou lá quando o rei estendeu o cetro e falou: olha, rei, Amã está me perseguindo. Não, ela foi e falou: rei. O rei fala para ela quando estende o cetro: Esther, o que você quer? Ela falou: eu queria te oferecer um jantar. Ah, gente, que convite irrecusável, vai, vamos combinar? Claro, Esther, você é linda, maravilhosa, o povo só entra aqui no meu pátio para trazer problema, e você pensando em mim, vamos fazer um jantar. E ali naquele jantar, o primeiro jantar, ela não falou nada, e a Amã estava na mesa de Esther. Esther servindo a mesa para o seu perseguidor, para o seu inimigo. Trazendo a mesa dela, ela oferece um segundo jantar. E aí o rei então fala: Esther, me pede o que você quiser. Se você quiser metade do meu reino, eu te dou. E ela falou: não, rei, o que eu quero é só a minha vida. Porque existe um plano maligno de Amã para tirar minha vida e a vida do meu povo, que aí então ela revela que ela é judia. E por que o banquete é tão importante? Porque o rei Assuero nunca mais tinha visto uma rainha planejar uma honra para ele, porque foi num banquete onde ele foi envergonhado. E Esther usa esse momento para trazer honra ao rei. O que ela foi? Estratégica. E aí é claro que Deus sempre vai interferir, porque o rei sai para passear no jardim e Amã tropeça e cai em cima de Esther. E eu quero declarar que o teu inimigo vai tropeçar, vai cair. E quando o rei volta e vê Amã tropeçando na rainha, ele já fica furioso, porque ele enxergou ali o mal que estava em cima de Amã. Outro segredo de Esther é que ela foi corajosa. E a coragem, gente, nunca vai ser sobre a ausência de medo. A coragem é sempre uma decisão de fazer o que é certo, apesar dos riscos que isso pode gerar para você pessoalmente. Ela se apresentou ao rei sem ser chamado, algo que poderia custar a vida dela. Ela teve coragem de desmascarar Amã, porque ninguém tinha coragem de falar nada contra Amã, porque ele matava mesmo. Ela teve coragem de revelar a origem dela, mesmo sabendo que os judeus eram perseguidos, e de lutar pelo povo dela. E na nossa vida também. Você precisa trazer a coragem de lutar pelo que é seu, a coragem de agir com fé, com responsabilidade, mesmo quando o caminho parece tão perigoso, tão incerto. Esther, ela abre esse caminho. Ela mostra que coragem, atos espirituais e estratégia vão caminhar juntos por um propósito maior. E que assim, Deus possa te dar graça para que você transforme esse choro em alegria. Porque estava decretada uma lei que não poderia se revogar. Mas o rei então fala: Esther, eu não posso revogar a minha lei, mas eu vou dar o direito do teu povo de lutar pela sua vida. Então o Pur, que era o dia da morte,
O dia daquela extermínio que ia acontecer se transformou em Purim, o dia da alegria. E você, em nome de Jesus, vai viver a mesma bênção que alcançou a vida de Esther e assim a todo aquele povo. Quando você busca a tua posição, você traz a bênção de Deus para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para a tua geração. Se essa ministração abençoou sua vida, você pode mandar agora um pedido de oração no WhatsApp da Gospel FM, 11 3208 1866. Nós vamos orar pela tua vida. Se você está sendo perseguido, se você está com medo de enfrentar uma situação, Deus vai agir em seu favor. Eu sou a Fernanda Hernandes, vou ficando por aqui. Deus te abençoe e até a próxima Melhor Notícia.